Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de janeiro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2168. Tem 6 páginas, 46 logia e 27 máximos. Nós chamamos a atenção que o detalhismo tem 15 máximos, a divisão. O tema é revivalismo. A especialidade é a parasociologia. Quem redigiu esse verbete com muito detalhe e foi a nossa veterana professora Malu Balona, que está ali na cadeira das rés e com uma assistência ali muito séria. Definição: o revivalismo é o fenômeno sociocultural da revivescência cronêmica e ou resgate do conhecimento universal nos mais diversos segmentos sociais, parasociais e multidimensionais da humanidade, de modo individual ou coletivo, manifestado em atitudes, comportamentos, correntes, costumes, crenças, escolas, estilos, hábitos, influências, linhas de pensamento, modismos, movimentos, redescobertas, técnicas, teorias, tendências e valores. Eu chamo a atenção que a fatologia e a parafatologia, cada uma tem mais de 20 linhas. Eu vou ler apenas uns tópicos. Os excessos mórbidos na revivescência do Holocausto judeu, a decadência dos costumes, a correção da rota proexológica a partir do revivalismo lúcido, a retomada de teorias científicas extemporâneas, a preferência por estilos de vestimentas e penteados afins ao revivalismo inconsciente, a ecminésia do intermissivista ao aplicar trafores em automimeses antievolutivas, as evocações intermissivas saudosistas, a sinalética energética parapsíquica pessoal nas sondagens revivalistas, as energias das evocações coletivas nas comemorações humanas, a centrifugação do ego na espiral evolutiva, as influências extrafísicas revivalistas na labilidade parapsíquica, psicossomática e mental somática, a autocura de traumas na revivescência sadia do parapsicodrama. Na argumentologia, eu chamo a atenção para o tópico aqui, o parágrafo da taxologia, com 20 exemplos de aspectos revivalistas ambivalentes, homeostáticos ou nosográficos. Na remissiologia dos 15 itens, destacamos agente retrocognitor, antepassado de si mesmo, discurso da obsolescência, mesmex, prospecção seriexológica. Frase enfática: o revivalismo, quando autolustro e cosmoético, pode eliminar as automimeses dispensáveis pela identificação dos neoprogressos autoevolutivos rumo aos autorrevezamentos multiexistenciais. Você já identificou o fenômeno do revivalismo nos fatos e parafatos das experiências pessoais? De qual natureza? Sadio ou patológico? A bibliografia tem 4 fontes. Agora, mega análise. São 20 itens aqui que nós destacamos, o João Paulo também. Revivescência, passadismo, flashback, retrocognitário, retropensenidade, extemporaneidade, saudosismo, nostomania, retrospectiva, autorrevivescência ou autorrevivência, holomemória ou holomemória, mnemotécnica, historicismo, historiografologia, retrocogniciologia, passadologia, anteriorologia, retrocons, auto-holobiografia e evocação. Eu quero dizer para vocês que nós até o momento estamos offline, quer dizer, estão fora do ar. O online ainda não está funcionando.
Eu queria até agradecer alguém aqui de fora, não vou falar porque ninguém vai ver, não tem que esperar. De modo que eu entrego a professora. Pode falar. Malo, na coloquiologia, segunda e terceira linha, ao reviver o passado, melhora os tons de aquarela, ao invés de águas fortes ao carregar nas tintas. O que você gostaria de... Que você expandisse, porque melhora os tons da aquarela ao invés de águas fortes. Bom, quem conhece a técnica da aquarela sabe que a aquarela é uma pintura com uma tinta que é dissolvida na água. Então ela é diluída e ela dá tons sempre muito suaves. Você não vê um quadro hiperrealista em aquarela. A água forte é uma técnica também de gravura, que é feita através de ácido, que é feito... O criador da gravura faz o desenho numa placa de metal, ele joga o ácido para corroer e aquilo depois vira uma matriz para ser como se fosse um decalque sobre o papel. Então, se a pessoa já carrega nas tintas na hora de lembrar do passado ou evocar, não precisa ser de outra vida, de retrocognição, pode ser nessa vida mesmo. A pessoa carrega nas tintas, põe mais energia, ela torna tudo pior do que foi. Ela, com isso, ela está calcando um padrão de energia que não é interessante. Aquilo não vai ajudar em nada. Então, na hora de evocar, na hora de recordar, de reviver o que é muito necessário, principalmente nas retrocognições, fica claro que a gente precisa disso. O ideal é colocar os tons mais leves. Não é passar a mão na própria cabeça, mas é tornar tudo mais suave, para diminuir a carga energética pesada que está ali. É correto. Eu perguntei porque eu não entendia bem o que é um tom de aquarela. Mas tudo bem, foi bem explicado. Agora, mais para todo mundo, né, Arlindo? Porque às vezes a pessoa não sabe, a gente faz uma comparação, usa uma expressão, mas a pessoa não conhece aquela linha de trabalho. Agora, na proverbiologia, primeira e segunda linha, plus a chance, plus la même chose. A professora Mariana não ia gostar muito da pronúncia, change, mas tudo bem, a gente entende. Plus ça change, plus la même chose. Change, né? Plus ça change, plus la même chose. Quanto mais muda, mais é a mesma coisa. É um provérbio que se usa muito para isso. E o recordar é viver, é porque a retrocognição, ela não é meramente uma lembrança, pelo menos na experiência que eu tenho. É uma vivência real. Aquilo se repete com a mesma carga de energia, emoções, sentimentos. Então, muita gente fala que recordar é viver e não está errado. Então, é o seguinte, porque isso aqui, quanto mais muda, mais é a mesma coisa, né? Eu não entendi realmente de direito o que significa isso, porque... Quer dizer, tudo se repete, tudo se repete. É da repetição, né? É claro, então é uma brincadeira, um jogo de palavras para dizer, por exemplo, assume um governo novo, aí fica todo mundo cheio de esperança, acho que vai dar tudo certo, que é uma maravilha, que vai renovar tudo. Quando você vê, é exatamente igualzinho o governo anterior, não mudou nada. Então é plus ça change, plus c'est la même chose. Agora é bom você explicar para ele o que é o chercher l'homme. Chercher l'homme. Chercher l'homme? Não é chercher la femme. Em vez de chercher la femme, chercher l'homme. Então tem que buscar, tem que procurar. Tem que buscar, aqui atrás tem um homem. É change, desculpa falar change. Ignorante. Ficou claro, Arlindo? Correto. Agora uma última aqui na parafatologia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oitava linha e nona. O destampar extrafísico da caixa de Pandora ou da cornucópia da felicidade nas autorretrocognições. Isso aí não entendi direito mesmo. É como se o nosso passado fosse uma caixa preta. Quando a gente começa a ter as retrocognições espontâneas ou provocadas, assistidas ou patológicas, a gente nunca sabe o que vai aparecer. Então, essas duas imagens da mitologia, da caixa de Pandora, que é onde tinha todas as desgraças do mundo, e só ficava um elemento dentro da caixa de Pandora, que era a esperança, o resto só tinha coisa ruim. Então, era destampar a caixa de Pandora, é uma expressão que quer dizer deixar sair tudo que não presta. E na mitologia é essa figura.
E a cornucópia da felicidade é também uma figura da mitologia, que é uma representação como se fosse um chifre de uma mulher segurando um chifre. É uma santa, é uma deusa da fortuna, e ela segura aquela cornucópia e dali sai tudo, os bens, todo que a pessoa tem, fortuna, felicidade, enfim, tudo que a pessoa almeja. São metáforas técnicas para a gente pensar que o passado, ele revela tudo, seja o que é positivo ou negativo. Ficou claro? Ok, obrigado. Nada. E lá, patologia, o revivalismo inevitável nas reconciliações. Quer dizer, viver de novo, inevitavelmente, quando se reconcilia, ou a que está referindo, Mari? Eu me refiro nas reconciliações, é quando a pessoa está com aquela marca, aquele trauma, aquele vínculo de uma situação que não foi boa do passado, dessa vida ou de outra. Quando há interesse de um dos dois lados se reconciliar, é inevitável que um dos dois lados reviva a situação passada, que traga, mas naquela época você fez isso, foi aquilo. Então é um revivalismo que a gente faz na hora de fazer a reconciliação, até para clarear. Às vezes houve um problema de comunicação, simplesmente. E quando é feita a revivescência, a gente consegue explicar, não, mas a minha intenção não era aquela, ou tal coisa, você entendeu mal, não era dessa forma. Ficou claro, Mercedes? Malu, aqui na página 42, na teoriologia, você fala da teoria da aprendizagem em circuito. Pode falar mais? Sim, a aprendizagem em circuito, ela está dentro das obras, inclusive uma delas eu cito aqui, que é a história do enciclopedismo, Histoire de l'enciclopédisme, que está aqui, do Alain Rey. Ele cita ele usa muito essa expressão. E eu usei também aqui no próprio Estrangeirismologia, aprendizagem bouclée autorrevezamental. Significa que a aprendizagem, o holociclo é isso. O holociclo foi criado em cima dessa ideia de aprendizagem bouclée, que você faz. É como se fosse o autorrevezamento também, que você fecha um elo com o outro e vai emendando. Então a nossa aprendizagem, ela é em circuitos. Você faz de novo o circuito, frequenta aquela mesma ideia, mas a sua compreensão dela mudou. Então, quando você faz o circuito sobre a ideia, você sempre está apreendendo alguma coisa diferente daquela visão que você tinha antes. Isso serve para tudo, quando se lê um livro, quando você tem acesso a uma informação. Então, a aprendizagem se dá em circuitos e é chamado esse bouclée, como também é usado. Quer dizer, circuito, é a mesma coisa. Obrigado. Nada. Alô, Malu, aqui é a Vera. Oi. Parabéns pelo verbete, Obrigada. Malu. Ontem eu já fui na internet, já li todo ele quando você falou que seria o seu hoje. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Malu, ali, por favor, na fatologia, sobre o gestual retrocognitivo. Ah, sim. Isso é uma coisa que eu observo muito. Eu tenho muita percepção para gestuais, expressões corporais, quer dizer, a atitude não verbal, mas que ela diz muito, e o gestual. E muitas das retrocognições, elas ocorrem se a pessoa prestar atenção no próprio gestual. Eu usei esse recurso no meu caso. Por exemplo, eu estava saindo do instituto lá no Rio, ali na Santo Amaro, para pegar o metrô, descendo uma escada rápido, eu estava com uma saia comprida, e eu, para descer a escada, eu pus a saia de um modo no meu braço, que eu segurei a ponta, era uma técnica que se usava para descer a escada no passado, principalmente aquelas em caracol, com aquela roupa longa e as mangas penduradas. Então, eu me lembro, eu tive uma retrocognição impressiva de mim, descendo aquela escada da mesma forma, com uma roupa diferente da que eu estava usando, uma roupa longa. Então, o gestual, ele é um gatilho, ele desencadeia. Pode desencadear ou não uma retrocognição. E eu, quando observo as pessoas, eu vejo muito o gestual delas. Por exemplo, você vê uma pessoa que sai de um ambiente bem socialmente baixo, de poucos recursos, e a pessoa tem modos nobres de alta educação. E você vê pessoas nascidas em ambiente fantástico, com tudo, com toda a disponibilidade, e a pessoa tem gestos vulgares de alguém que não teve educação.
Então, a educação, essa que vem com o gestual, é aquela que você não perde. É um tipo de educação que fica impregnado na sua paragenética. E essa percepção é muito forte para se ter as retrocognições. Tá, obrigada. É o paraverso. A gente conhece a distância. Isso aí. E ali na parafatologia, Mama, na quarta linha, de baixo para cima, os encontros de destino com ex-duplistas de vidas pregressas. Isso acontece a toda hora, né? É por minuto. Isso aí, toda hora a gente está cruzando, isso principalmente em viagens, quando você ou está fazendo o trabalho mesmo da tarefa de esclarecimento, da docência itinerante, ou quando você visita um outro país, ou quando você mora naquele outro país. Você tem a oportunidade de reencontrar pessoas que fizeram parte do seu passado de modo muito íntimo. Eu coloquei duplista, mas foi uma forma um pouco genérica. Na verdade, são ex-companheiros ou companheiras do passado. Por isso que tem tanto rolo no dia a dia com essa questão afetiva, porque quanto mais você fica uma figura pública e acessa mais pessoas, mais isso acontece. E às vezes é uma pessoa para você dizer, oi, tudo bem? Aí você casa, fica 8 anos, tem filhos e coisas desse tipo, que era para dar bom dia só. Porque a pessoa confunde uma condição com a outra, entende? É muito comum. Então, obrigada, Amanda. Professora Amanda, aqui no ar. Em tecnologia, você poderia explicar um pouco melhor a técnica da cosmoética destrutiva? Sim, tem até verbete sobre isso. Se não tem com esse título, tem muito bem explicado a respeito da cosmoética destrutiva. Vamos supor, é uma ectopia, acontece uma situação na vida da pessoa ectópica, aquilo não deveria acontecer. Esse prefixo ek quer dizer fora do lugar, deslocado. Então, às vezes acontece um fato em que é preciso desmanchar aquela situação desde o começo, para que aquilo não venha a se repetir de uma maneira patológica. Agora, quando se trata de um ambiente, por exemplo, a cosmoética destrutiva, ela vem para fazer a reurbanização. Então, você vê, há lugares na Europa que foram totalmente destruídos na Grécia, ou até por cataclismo, coisas desse tipo, e, no entanto, isso é positivo porque vem para renovar. A cosmoética destrutiva é que para você reconstruir certas coisas, seja relações, ou um ambiente, ou uma situação, é preciso, às vezes, acabar com tudo e começar do zero, porque não dá para aproveitar os alicerces daquele contexto. Não sei se atendeu o que você queria saber. Entendeu sim, obrigada. Tá bem? Nada. Mauro, ali na página 41... na fatologia, lá na quarta linha de baixo para cima, tem ali as atitudes revivalistas desviantes da autoproexis. Sim, vamos supor, Daiane, a pessoa tem uma profissão, ela teve essa profissão em algumas vidas, vamos supor, na área artística, e ao chegar aqui, ela repete aquela condição. Ao invés de partir para uma outra, ela faz aquilo que é mais fácil, ou seja, como ela tem aquela capacidade, aquela habilidade já desenvolvida, a tendência é repetir as habilidades desenvolvidas. As aptidões, elas são ótimas, mas dependendo do modo como elas são usadas de uma maneira desviante. É como outra aqui que eu abordo, a questão da equimnésia do intermissivista, que usa o trafor na área errada. Ele tem muita disciplina, então ele resolve ser militar de novo. Entende? Isso é um revivalismo que é desviante. Esse é um exemplo clássico que a gente vê aí. Pessoas com muita habilidade, com muita capacidade, mas ectópicas dentro do veio, do viés que elas pegaram para desenvolver. Tá? Ok. Você pode falar mais um? Lá na página 42, efeitologia. Então, o primeiro efeito. Cadê a efeitologia? Achou? Uhum. Qual é o efeito que você quer? Os efeitos anticosmoéticos do fanatismo na alma grupo. Isso aí você tem exemplos claros no Islã, por exemplo. Mas qualquer alma grupo, recentemente o professor Valdo deu aqui uns exemplos sobre o judaísmo, o panjudaísmo,
que são alma-grupo. Quando a pessoa deixa de pensar por si, ou não pode ter um posicionamento pessoal devido à censura, ela passa a integrar uma alma-grupo. Ela é um rebanho, tanto que na igreja é chamado de rebanho. Tem o pastor, que no caso não é pastor, porque não é da igreja evangélica, é padre, mas o pastor ali dos rebanhos, você é ovelha dentro daquele contexto. Então, toda vez que a pessoa tem a sua identidade cerceada, a sua manifestação pessoal castrada por si mesmo, ou por traumas, ou coisas desse tipo, ela perde, ela se torna uma ameba, ela vai integrar um grupo, seja ele qual for. E geralmente nos grupos de fanatismo, nas seitas, é que a gente encontra muito a alma-grupo. Pessoas que perderam a identidade e fizeram uma sessão vitalícia da sua identidade em prol de uma causa geralmente errada, equivocada. Tá? Malu, na página 41, aqui no B, na terceira linha, na patologia de baixo para cima, é possível aprofundar as somatizações ignoradas nos processos revivalistas? Sim, porque quando você revisita o seu passado, seja através de uma retrocognição ou inconsciente, você tem só um parapsiquismo impressivo numa viagem que você faz, ou um ambiente que você visita, quantas vezes isso é comentado, e a pessoa passa a somatizar males daquela vida. Então ela aparece com falsas doenças, doença fantasma, aparece com mal-estar súbito, ou pela assimilação, ou porque ela está repetindo um retrossoma, ela está pegando de volta uma auto-herança, e aí é uma auto-herança patológica nesse caso. Qual seria a profilaxia para isso não ocorrer? Olha, às vezes, é claro que se pode usar todas as técnicas, estão disponíveis para isso. O estado vibracional, você faz a desassimilação, técnicas energéticas de maneira geral, mas a pensenidade é tudo. A questão é não se deixar sucumbir pela pressão extrafísica do passado, porque você não é mais a mesma pessoa. Muita coisa mudou. Então é bom fazer essa autoatualização, inclusive com o soma. Porque o soma, ele recebe apenas impressões, ele é uma estação repetidora, ele não tem vida própria. Se você não imprime as coisas corretas, ele vai repetir, vamos dizer, comandos passados. Então, um dos aspectos seria esse. Existe uma outra variável, que essa é mais complexa, que é quando você está fazendo a exumação. Quando você vai fazer a exumação do cadáver do seu passado, o professor Valdo fala que essa palavra cadáver não é muito usada porque ela é feia, por isso que eu estou usando. Então é porque é feio. Então você pega o cadáver para exumar, ali tem fiapo de cabelo, tem um osso com um pouquinho mais de consistência, o outro já está todo desmanchado e por aí vai. Quando você vai fazer essa exumação, às vezes essa somatização pode chegar até a ser positiva, porque você limpa aquilo, você drena, você decanta aquela condição que estava ali paralisada ou com energia gravitante para você. Você, como o professor Valdo, vê isso, mas essa é a minha experiência. Olha, eu quero dizer para vocês que a imagem lá está mais fraca do que essa aí. Parece que eles estão me favorecendo, não é isso. Eles vão acertar lá ainda, devido à luz que está entrando. Isso aí vai melhorar. Então ela vai ficar nítida igual essa aí. Eu agradeço muito que agora eu posso ter desculpa de olhar as mulheres bonitas todas que ficam aqui, olhando para lá. Sabe como é que é? Eu antes tinha que mirar para cá para ver, agora não, está na minha frente. Valdo, eu agradeço a parte que me toca. Essa imagem aqui é o presente, ali atrás é só o revivalismo, por isso que é meio fosco, meio embaçado. Vamos Parece deixar como está. O processo é esse mesmo. Mas olha, sobre o revivalismo, eu estou vendo aqui uma parte do livro aqui do nosso amigo que dessomou agora, o Christopher Hitchens, aquele que escreveu que Deus não é grande, como a religião envenena tudo. Então tem um trecho que ele faz o seguinte: a relutância geral das autoridades clericais a proclamar uma condenação clara, seja o Vaticano no caso da Croácia, ou os líderes sauditas ou iranianos no caso de suas respectivas confissões, é uniformemente lamentável. Assim como a disposição de cada rebanho de retornar a um comportamento atávico à menor provocação.
Isso é o revivalismo. O atavismo. Olha, vou ler de novo essa última frase. Assim como a disposição de cada rebanho, entre aspas, de retornar a um comportamento atávico, a menor provocação. Você sabe que isso é instinto, né? É a alma grupal, alma grupo. O comportamento atávico é típico da alma grupo, do rebanho. Ele analisou bem aí. Você sabe que esse homem teve em tudo quanto é lugar que teve guerra, né? Por isso que ele falou dessas coisas de religião, porque ele viu a religião por trás de todas as guerras. E é verdade. É terrível. Aqui em NEAL, para a patologia, na terceira linha, de baixo para cima, assistência aos parapsicóticos pós-somáticos imantados pela reviviscência recorrente. Podia clarificar isso último, não? Sim, a revivescência recorrente, vamos supor assim, um exemplo bem claro, lá em Carcassonne, tem na porta da cidadela, na Cité, na entrada, está lá sentado um camarada com o cabelo nos ombros, tocando um violão que parece um alaúde, e ele está na mesma imagem do trovador, do bardo, do menestrel do século XIV, por aí. Então, ele não saiu dessa condição. Ele está numa condição recorrente. Então, no extrafísico, é a mesma condição e pode ser muito mais agudo, porque a pessoa plasma uma para-realidade daquilo que ela vivia, um trauma, uma guerra. Por exemplo, durante o nosso congresso de projeciologia lá em Barcelona, em 1999, a professora Marina comentou de uma projeção ali, onde ela entrou num ambiente baratrosférico e que ali havia um cavaleiro montado, com a armadura, tomando conta de um burgo, de uma cidadela, como se ela existisse. E ele devia estar assim há quantos séculos? Então, nessa condição do revivalismo, você reencontra personalidades de época que você pode, de alguma forma, esclarecer, ou pelo menos doar energia para que ele recupere parte da sua lucidez e possa ser encaminhado. Segundo o professor Valdo, nessa oportunidade lá em Barcelona, foram desativadas algumas filiais de baratrosfera lá sobre a cidade de Barcelona. Isso permitiu um resgate em torno de 3.000 consciex nessa condição. Então, é bastante produtivo a gente entender isso aqui, que quando você vai fazer aquela sua viagem de férias, de passeio, vai visitar o velho continente, o velho mundo, tem que lembrar dessa condição que muitas pessoas não tiveram o privilégio de nascer aqui, estão ali imantadas em processos recorrentes, revivalistas, e que você quebrou aquele elo para poder viver uma outra realidade que é a que você está vivendo agora. Isso faz a gente dar valor para o que a gente vive agora. A Laura devia estar aqui hoje, né? A Laura. A equipe do Monarquia deveria estar presente para fazer jus. Ali tem um representante. Eu, como não tenho nada a ver com isso, estou aqui simplesmente servindo de mensageira. Você sabe que eu sou uma pessoa gentil, educada, então eu procuro transferir as informações, tá? Fala isso não, que o povo vai te vaiar aqui. Marlos mesmo. Cirlei aqui no ar. Pode falar. Fatologia, penúltima linha, os revivalismos no psicodrama do livro Cristo Espera por Ti. Tem vários, né, no livro. Quem lê o livro vê que ele começa, o primeiro capítulo já abre com uma situação que vai parar dentro de um quadro de psicodrama, de parapsicodrama. E ele termina dentro de um quadro de parapsicodrama. O parapsicodrama é você reunir os personagens, eles vamos dizer, fazem uma investidura de outra época para eles poderem representar os seus dramas, seus traumas, suas dificuldades e com isso ter uma outra visão. Isso também é um tipo de aprendizagem em circuito, porque você vai lá, revive aquela realidade e desmancha aquela carga de energia que estava fixada naquele episódio, naquela época, naquela condição. Respondeu aí a sua... Sim. Logo na sequência tem também a maxidissidência a partir da paraprofilaxia no revivalismo. Sim, você faz uma maxidissidência do seu próprio passado. Isso é muito comum na retrocognição ou nas visitas a ambientes históricos ou até na recordação, na remembrança, na evocação de situações passadas. Você quebra aquela linha de raciocínio
você desata aqueles nós. Então é muito comum essa condição de servir para você fazer uma maxidissidência de você mesma, de linhas de conhecimento, de ambientes que você frequentou, de situações que você viveu, que não correspondem mais à sua realidade. Se o seu foco de interesse mudou, você não pode ser a mesma pessoa. E mexe com você. Quando você faz novas escolhas, adota novos interesses e aplica essa adoção numa tarefa física que você realiza, constrói, é evidente que você está fazendo reflexos sobre o passado. O passado não muda, mas você muda. Então, nós temos a liberdade de mudar a qualquer momento. Com isso, você muda a sua leitura do seu próprio passado. Isso acaba levando a uma maxidissidência, porque ninguém está aqui para elogiar ou bater palma para situações que eram muito primárias. Respondeu? Mal. Aqui no B. Pode falar. Na página 41, para fatologia, 8ª linha de baixo para cima. A TENEPS na condição de salvoconduto nos revivalismo autopesquisístico. Pode falar um pouquinho? Sim, você pode fazer isso tanto numa situação só teórica que você evocou, que você não está vivenciando, ou pode ser num efeito real de uma retrocognição, ou até no lugar onde você passou e vai visitar. Você então faz esse tipo de limpeza, vamos dizer assim. E a TENEPS nessa hora é um encaminhamento seguro. Ela é o seu salvo-conduto, porque no momento em que você esbarra naqueles mesmos elementos do passado, você faz uma escagem extrafísica consciente daquela realidade, você está com o salvo-conduto da TENEPS. Você tem seu amparo de função e você fala, olha, eu estou a serviço da multidimensionalidade. Você apresenta as suas credenciais. E isso permite você atravessar certas situações que, se você estivesse ali apenas rememorando ou revivendo, talvez você não tivesse aquela isenção, aquele amparo. Então é um salvo-conduto, é como se fosse um passaporte multidimensional para você adentrar ambientes pesados, difíceis, com os quais você tem vínculo. Foi, Neida? Obrigada. Malu, sim. Aqui, na parafatologia, a 6ª linha de baixo para cima, o item a vacina da Melex. Sim, o revivalismo ele pode funcionar como um antídoto, como um mitridatismo, como uma vacina. Porque ao fazer o revivalismo consciente, eu estou me referindo aqui ao revivalismo que leva aos autorrevezamentos. Não estou falando de uma automimese simplesmente. Ele acaba funcionando para você como vacina, porque no extrafísico, a melancolia extrafísica, ela parece infinita, ela parece que ela nunca vai acabar. É uma sensação que parece que não tem fim. Então ela é muito pior do que a condição humana da gente enfrentar certos problemas aqui, mas você sabe que eles terão começo, meio e fim e você resolve. E no extrafísico, sair dessa dimensão como a Melex, você vive um período indeterminado no extrafísico sob imensa pressão de você mesma, imensa cobrança de você mesma. Então é uma situação para você insolúvel naquele momento. Há o desespero naquela situação. Então não é o ideal. O revivalismo cura isso, porque o revivalismo das Melex que você já vivenciou, ou a retrocognição da Melex, ela te dá essa vacina, para não repetir. Aqui você coloca na mesma página, para fatologia também, mas 10ª linha, acima da vacina da Melex, 4 linhas mais. As retrosenhas obtidas através do revivalismo. O revivalismo ele permite a recuperação das retrosenhas, porque você tem contato com a história. Isso é para uma pessoa que gosta de estudar a história, de buscar os dados, e não é com aquela curiosidade mórbida, nem para fazer uma revivescência estéril, infrutífera. É no sentido de você buscar respostas, soluções. Acaba você encontrando suas assinaturas, não só pensênicas anteriores, modos de solução que você utilizou numa outra vida que eles são úteis, eles podem funcionar como uma retrosenha sua, até um livro que você escreveu, até vamos dizer, um símbolo que você usava em determinadas circunstâncias. Isso pode funcionar como uma retrosenha. Isso faz parte, então, também da vacina da Melex? Eu acho que sim. Acho que aqui nessa parafatologia tem muita conexão de uma condição com a outra, porque eu procurei fazer situações
que se repetem e elas têm conexão entre si. Se a gente for olhar aqui, tem muita condição parecida, não é a mesma coisa, são facetas diferentes. A última, Malu, na página 42 da parafatologia, o primeiro item... Parafatologia 41, né? Sim, 42. Continua para cá, tá 42. Bom. A qualidade do paraengrama da autonemotécnica. Nessa depuração da qualidade, a gente procurar desativar paraengramas que não são mais úteis. Tem muito lixo armazenado, muita parasinapse no paracérebro, tem muita conexão que a gente precisa enfraquecer. Do mesmo modo que nós precisamos fortalecer as sinapses, as neossinapses, hoje, e principalmente as do curso intermissivo, é preciso enfraquecer o suprimento de energia dos paraengramas que não servem para nada mais. Eles não são mais úteis, eles não vão acrescentar mais nada. Repetir aquilo e ficar rodando em cima e botando mais energia só vai consolidar uma sinapse antiga, anacrônica, que a gente precisa deixar que seja desativada, é apagar arquivos inúteis. É o que a gente faz no computador, né? Malu. Como? Reurbin, sim. É a força da Reurbin. Sim, mas é a autorreurbanização autopensênica. É a pessoa, com ela mesma. Tá, para ela qualificar, ela vai precisar disso. Muito obrigada. Malu, Marilza aqui no B. Tudo bom? Tudo. Parabéns, verbete muito rico. Obrigada. Eu queria que você... São duas perguntas em fatologia. Os excessos mórbidos da revivência do Holocausto judeu. Eu queria que você explanasse um pouco, porque para gente que não teve aparentemente ligação com isso, é fácil até pensar nisso. Aparentemente não teve. Aparentemente. Eu fui bem clara. É isso mesmo. Como fica, por exemplo, agora já está muito longe, os descendentes dessas pessoas, porque segundo o que consta a história, o Holocausto foi o pior momento da humanidade, o maior crime contra a humanidade. Como é que fica isso? Qual é o segredo de não ser mórbido para essas pessoas nesse momento de reviver? Eu acho que o que foi explicado anteriormente está bem de acordo, que é a qualidade do paraengrama da automnemotécnica. A memória você vai guardar para quê? Se ela é só um lembrete, a gente usa aquele lembrete, qualifica aquilo e ponto final. Agora, as comemorações incessantes, o levantamento desse álibi para poder fazer coisa pior, por exemplo, nessa revivescência patológica do panjudaísmo e de todas essas maracutaias que existem do ponto de vista político na questão judia, concordo. Judaica, você tem que ver que isso aí está dando dinheiro para alguém, senão não estava tendo esse tipo de auê. Isso aí só é feito porque tem algum ganho secundário nisso tudo. Porque se é o pior exemplo que a gente tem na humanidade, talvez um dos piores, a melhor maneira é tirar dali a lição e apagar, e reconstruir, e reurbanizar, e limpar, e depurar, e não ficar jogando mais energia em cima daquelas comemorações infindáveis, daquela apreciação mórbida das fotografias, os filmes incessantemente repetidos, e tem apaixonados pela Segunda Guerra que adoram rever aquelas situações todas do ponto de vista mórbido. E os múltiplos países que estão acionando os neonazistas. Até aqui tem. Tudo Paraná. Isso está por aí, está bem recente. Os doidos. Então, os neonazistas são os piores revivalistas desse povo todo. E o revivalista patológico. Então você vê, o revivalismo ele é uma técnica e ele é uma ferramenta evolutiva, eu diria indispensável, muito sadia para a gente aprender mais sobre si mesmo, para mudar. Mas ele pode ser também um mata-burro, ele pode ser um problemão se a pessoa faz esse revivalismo com a dose errada, a qualificação errada da energia. Ok, obrigada. Muito boa explicação. Obrigada. A segunda é na 10ª linha, em fatologia ainda, na 10ª linha, de cima para baixo. Os afins justificando os meios cosmoéticos de ressarcimento policármico. Queria que você
abrangesse, se explanasse, mas que eu acho que é muito importante para a gente. Tem aquela famosa máxima, os fins justificam os meios. Agora, quem justifica os meios são os afins. Porque quando você está afim com uma situação, por exemplo, pessoas vão fazer uma excursão na Ilha de Páscoa. Ai, que lindo, todo mundo passeando naquele lugar paradisíaco, com aqueles morrai, aquelas figuras e tudo. E todo mundo tem um problema junto, um acidente, ou morre todo mundo, ou tem um acidente grave, ou está todo mundo dentro do avião e o avião cai. Então, os afins justificam os meios cosmoéticos de ressarcimentos grupais. Tá bem, eu acho que está bem lógica essa explicação. Não, eu só queria... Eu digo, não é por você, eu digo que eu fiz de propósito. Fins justificam os meios? Não. Os afins, sim. Ok, muito obrigada, parabéns mais uma vez. Página 41, na penúltima linha, a maxidência a partir da profilaxia no revivalismo. A última linha do quê? Essa aqui? A maxidência? Isso. Sim, eu expliquei, mas é bom falar que o revivalismo ele pode funcionar como uma profilaxia, porque a gente vai ali visita aquele passado e vê no que deu aquela atitude. Você chega a ver o desenrolar daquilo, que aquilo está sendo uma repetição. E se você continua o eu naquela linha, nós vamos ter os mesmos resultados. Então, você faz naquela hora a maxidissidência da sua própria atitude, do seu próprio comportamento, do seu próprio modo de ser. E isso faz com que você obtenha resultados muito mais interessantes com essa paraprofilaxia. Você mesmo usa o seu próprio remédio. Você, vamos dizer, atuando em causa própria, do ponto de vista cosmoético. Malu, a Beth aqui em cima, tudo bem? Tudo. Parabéns aí pelo verbete. Obrigada. Na página 41, em parafatologia, iniciando na 7ª linha de baixo para cima, a prioridade do parapsiquismo lúcido no resgate das autoheranças. Você poderia ampliar? Poderia. Há muitas técnicas do passado que a gente já usou do ponto de vista parapsíquico. A maioria delas era em função da chamada mediunidade, pítias, sibilas, vestais, sacerdotisas, no caso da mulher, as pítias. Então, a gente vê que existiam técnicas que eram usadas para cumprir determinado fim. E a gente pode recuperar essa autoherança, mas sob o enfoque ou a ótica da cosmoética que você usa hoje. Então, você recupera aquela forma de atuar parapsiquicamente. Às vezes vence um bloqueio com isso, você desativa um tipo de interdição ou de censura que você criou para você mesma, em função de uma situação que não foi positiva, e você recupera. A consciência, ela é, antes de tudo, uma autoherdeira. Ela herda principalmente si mesma, o tempo todo. Então, quando ela vai fazer o revivalismo, ela acaba encontrando também um manancial de experiências, de atitudes, de soluções, de técnicas que foram usadas de uma forma equivocada, embora a dinâmica daquilo fosse positiva, ela podia aproveitar. Então, você reaproveita, relê muitas formas de agir do seu passado através do revivalismo. Não precisa de ter uma retrocognição. Às vezes, lê dezenas de biografias e lê muito história geral, história da humanidade, você já pega muita coisa a partir disso. Perfeito, obrigada. Malu, aqui no ar. Eu queria ver se você conseguia expandir aqui na 3ª linha de baixo, começa na 4ª linha, na página 42 do Parafatologia. O amparo pessoal de hoje revelando o saldo evolutivo de ontem, com relação ao revivalismo. Expande para mim. Claro, porque quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Então, você não pode ter hoje um amparo que surgiu do nada. Ninguém conquista o amparo, quer dizer, o zelo, o acompanhamento, a inspiração de amparadores gabaritados no que você vai realizar, na sua prevenção de muitas situações negativas que são, vamos dizer, você é preservado de alguma forma, se você não tivesse do passado um saldo. É a ficha evolutiva, pessoal.
Na verdade, a gente pode olhar para uma pessoa e saber uma personalidade consecutiva ou várias personalidades consecutivas daquela pessoa, mas o que é mais interessante, que atesta os resultados da pessoa, é o amparo que ela tem hoje. Quer saber mais de uma pessoa? Qual é o amparo que ela tem? O assédio é fácil, todo mundo vê. Agora, e por que a pessoa tem tanto amparo? Por que tanto amparador, vamos dizer, perde o tempo, entre aspas, com aquela pessoa, nos empreendimentos, nas decisões, nas situações críticas da vida? Algum motivo deve ter. Amparador não dá ponto sem nó, muito menos sem mérito. Então tem que haver algum mérito. Isso faz que a gente tenha uma outra ótica sobre as pessoas que às vezes estão sendo avaliadas um pouco precipitadamente ou até superficialmente. Respondeu? Sim, obrigado. Malo, aqui no B. Na página 43, polinomiologia, você poderia comentar primeiro polinômio, fato, foco, filtro, fonte nas retrocognições? Onde que ele está, hein? Onde que está isso? 43. Ah, está no 3, está aqui. Já achei. Isso aí é uma técnica que eu uso, sabe? Por causa da questão da labilidade parapsíquica, que eu já estudo há muitos anos. A labilidade é mudar de um ponto ao outro, é um estado transitório, ele não é nem bom nem ruim, depende de onde para onde, do que para quê. Então, eu estudo muito isso. E uma boa técnica da gente descobrir se a situação está favorável ou desfavorável é isso. O fato, você tem um fato que aconteceu com você. Você vai pegar daquele fato o foco. Ele incidiu sobre o quê? Como é que ele atuou? Você vai passar o filtro, tirar tudo que não interessa, as inferências, os excessos, tudo que já era, e saber de onde é essa informação. A fonte dela é confiável? Quando você é repórter, não adianta você ter uma fonte, uma informação, se a fonte não for confiável, vai jogar sua carreira no buraco. Muitas vezes a nossa carreira vai para o buraco porque não houve a decantação dessa realidade. Fato, foco, filtro e fonte. O que, onde incide, o que interessa e de onde veio. Sem essas perguntas, não é de onde vim para onde vou, onde eu estou para onde eu vou. Não é bem isso, é muito mais do que isso. É para você realmente fazer a depuração da informação que recebeu. Isso acabaria, por exemplo, com aquela síndrome do oráculo. Da pessoa, em tudo quanto é curso de campo, ela tem sempre uma mensagem para você. Tem até um filme com esse nome, Mensagem para Você. Então, sempre ela tem uma mensagem, alguma coisa que precisa, que você está precisando, mas ela jamais faz uma reflexão íntima, que quem sabe a mensagem era para ela. Então, essa volta para si é a aplicação do polinômio, fato, foco, filtro, fonte. E essa questão, ela pode ser bem melhorada a partir do emprego desse polinômio. Tá bem? Quem era? Malo, aqui na parafatologia, na 6ª linha, na página 41. Parafatologia, na 6ª linha. A autocura de traumas na revivescência sadia do parapsicodrama. Sim, isso é uma paracareação. Essa condição da paracareação, ela é muito frutífera para isso, porque ela ajuda. E se a gente não faz isso aqui por bem, extrafisicamente vai fazer por bem, porque não se faz nada por mal. Tudo é para o bem. Então você vai ver que se a gente não faz esse levantamento aqui, essa revivescência desse parapsicodrama, a gente vai acabar tendo que fazer lá. Então, no estudo, por exemplo, das personalidades consecutivas, isso acontece muito. Você vai se curando, mas eu falo aqui também para pisar leve no terreno do passado e fazer as pazes com ele. Quem vive de mal com o seu passado não consegue viver bem. Tem que fazer as pazes, tem que andar passo para passo, tem que ser compreensivo, não é passar a mão na sua cabeça, mas não pode ficar de mal. Ficou de mal com o passado, ele vem, ele te assombra, ele é um fantasma. Se você faz as pazes e enfrenta e trata bem com ele, isso acaba sendo uma imensa fonte, um manancial inesgotável de informações para você. Marlon, Marilza novamente. Marilza novamente, aqui no B. Em exemplologia, você fala do revivalismo evolutivo, os autorrevisamentos lúcidos planejados.
Você tem alguma técnica para passar sobre isso? Tenho. Escrever um livro. Só isso? Só. Só escrever? É só isso. Se você puder, escreve 2. Só 2. Se você puder, escreve só 3. E aí vai. E participar da enciclopédia, que é uma forma também de marcar isso aí. Você não faz nenhum planejamento intraconsciencial? Olha, eu faço e os amparadores desfazem. Parece que eu não sou uma boa planejadora, porque é sempre o contrário daquilo que eu planejei para lá, eles falam que é para cá. Quando eu falo que é para cá, eles falam que é no meio. Então eu não estou acertando muito e eu então resolvi ficar quieta e começar a obedecer mais. Não é? Quem tem juízo, obedece. Há muitos anos eu venho tentando esse planejamento intraconsciencial, só que eu ponho condicionado, né? Se puder, eu quero. Isso assim. Se puder, mas eu estou aberta à discussão com os amparadores depois. Eu não estou fazendo nenhuma reivindicação. Eu abri mão de qualquer tipo de esquema nesse sentido, porque eu estou mais para ouvir agora, e geralmente dá muito mais certo. Então, nesse aspecto, eu trato das minhas dificuldades, meus trafares, meus defeitos, aonde a vista alcança, até onde a vista alcança. Então, parte disso. Planejamento eu faço para essa vida mesmo, o que eu quero conquistar ali, aqui e acolá. Mas no autorrevezamento, eu não sei qual vai ser a proposta. E geralmente as propostas são irresistíveis. Por pior que elas pareçam. Mas o importante é a gente também estar aberto, né? Na minha idade eu já ando pensando na próxima. Tá certo. Marlo, aqui de novo no ar, partindo um pouquinho, voltando para a questão que a Cristina falou, da autocura de traumas, de revivescências sadias do parapsicodrama, na realidade, em questão saúde e doença, na tua opinião, a manifestação de algumas doenças ou algumas patologias até somáticas seriam casos de revivalismo patológico, ou seja, poderiam ter sido enfrentados de alguma maneira por um revivalismo sadio que não foi enfrentado de maneira adequada e que com isso estariam trazendo... O que você fala sobre isso? Eu concordo com você. Por exemplo, você tem uma vida que você dessomou depois de uma longa história de um processo determinado sistema do corpo que você tem ali como locus minori resistência. Nessa vida, como você está fazendo mais força, está tentando acertar daqui e dali, aquilo aparece temporariamente como se fossem pequenos surtos daquelas pendências, como se fosse também uma depuração. Então eu vejo que muita doença é cura. E muita cura é pseudocura, porque a doença vai aparecer lá na porta do mesmo jeito, porque a atitude não foi mudada. Então, nesse meu estudo de autocura, eu vejo que, eu falo até aqui, num dos pontos aqui do verbete, eu abordo isso, o adoecimento providencial. Eu falo do adoecimento providencial. Ele é providencial porque ele é uma ajuda, é para ajudar você. Parar você, fazer refletir, fazer pensar, e, às vezes tem uma morexis fora de série, mas para isso você vai ter que entender determinado arcabouço de comportamentos que eles tendem a se repetir, tanto tendem que a doença é uma metáfora física, mas é uma metáfora de uma outra relação que ficou inatendida, entende? Então eu vejo que nem toda doença é doença, tem muita doença que é cura, é o jeito de expressar, é uma linha de expressão para aquilo, ou às vezes até para te manter na linha, dependendo do caso, te cercear de alguma forma, mas para te ajudar, muito positivo. Aqui no D. Fala. No caso, assim, eu sou um revivalista assumido, assim, que eu gosto muito de estudar coisas de história, principalmente a história do parapsiquismo. E ao mesmo tempo, quando você acha essas coisas, você falou de achar o lado negativo assim, do passado, como você lida com isso? É melhor mexer naquelas feridas ou deixar aquilo ali assentar com o tempo, superar? Como você lida com esse processo? Olha, eu lido hoje bem, porque eu acho que tem um tipo de fluxo para essas rememorações ou para esse trabalho que não é você que dá. Esse fluxo, ele vem, os fatos orientam as pesquisas. Quando os amparadores acham que é sadio para você mergulhar em determinada linha, retro-autobiográfico ou até grupal, eles te dão os elementos. O livro vem parar na sua mão,
A pessoa do passado, da personalidade consecutiva, vem até você e te procura. Então a gente nota que existe um fluxo que não tem nada a ver com a ansiedade pessoal, tem que acabar com o ansiosismo. Se houver ansiosismo, algum nível de morbidez, esquece, vai ter que ciscar, mas sempre não vai achar o terreno correto. Então, essa postura íntima de fazer as pazes com o passado ajuda bastante, porque os amparadores observam se você tem estrutura emocional e qual é o uso da informação que você vai fazer. É com que objetivo que você vai levantar aquela lebre, como se diz? Para quê? Qual que é o objetivo? O que você vai fazer com aquilo? Mera curiosidade? E a gente vê então que enquanto não há aquela figura da psicanálise que eu uso aqui no verbete também, que é a formação reativa, a formação de reação. A pessoa sabe que aquilo é negativo, mas tem um prazer mórbido em falar daquilo. É o médico que foi torturador e que gosta de cirurgia para cortar qualquer coisa dele, já quer tirar fora, corta, resolve. É uma forma de formação reativa. E também essas questões ligadas à monarquia e tudo mais estimulam o ego da pessoa. A pessoa se sente, queira ou não, um pouco superior, porque estava numa escala da humanidade, socialmente falando, privilegiada. Enquanto houver esse resquício no fundo, e falar porque se sente bem para falar, mesmo falando mal, falem mal, mas falem de mim. Isso é a típica formação reativa, que é essa figura da psicanálise, que é uma dissonância cognitiva também, porque você tem a informação mais atual, positiva, e, no entanto, prefere ciscar no ambiente que está sujo. E qual é a intenção ao fazer isso? É para ficar sujo de novo? Você ainda, vamos dizer, justifica alguma daquelas ações, daquela situação? Ou você já passou por aquilo, já largou de vez, aquilo não te interessa? Então, enquanto não há uma saturação real do passado da gente, que a gente não quer mesmo repetir, os amparadores não vão incentivar uma lembrança, uma participação, ou você está cara a cara com a sua estátua do passado, porque isso não vai te trazer absolutamente nada, a menos que você já esteja fazendo um trabalho de fundo, silencioso, de bastidores, seu, intimamente, com aqueles amparadores. Eles sabem por que você está fazendo aquilo, eles sabem por que você está buscando a informação. Não é gratuita, não é superficial. Então, essa ânsia pelo passado, ela piora tudo. É melhor fazer as pazes com ele. É melhor fazer um programa de reeducação, porque a gente não acertou em muita coisa, outras coisas são aproveitáveis, é tudo ambivalente. Não tem uma coisa só má ou só ruim. Então, a gente tem que ver essa ambivalência, por isso que o tema é neutro. O revivalismo é um tema neutro, porque você entra por uma porta, ou pela porta da frente, ou pela porta da cozinha, ou até pelo banheiro, depende da situação. Então, vale a pena saber como é que eu vou entrar no ter, como que vai ser a minha entronização no ambiente do passado. Eu vou com que objetivo? Com que cartas na manga, do ponto de vista cosmoético, com que nível de amparo eu vou fazer isso? Enquanto houver curiosidade mórbida e superficialidade e engrandecimento daquilo, que é o mal, porque é enaltecer o mal. Então, ao enaltecer o mal, a gente cai de quatro. E da minha experiência pessoal em relação a isso, sim, cada vez que a gente mais mergulha e acha uma coisa negativa, parece que você quer mergulhar mais para justificar aquilo. Não pode ser tudo ruim, tem que ter alguma coisa boa. Como o professor Paulo falou para mim, você quer um bambúrrio, né? E não tem bambúrrio nisso. Não tem. Você vai só mergulhar, vai piorar, né? Agora, parece. Jarbas, eu uso uma técnica seguinte: se os amparadores que são os amparadores, que têm a minha holobiografia na palma da mão, principalmente o evoluciólogo, que sabe dos aspectos mais recônditos da minha manifestação, se eles me amparam, apesar de todas as minhas dificuldades, eu não posso fazer diferente. Eu não posso degradar a ação deles fazendo uma ação autopunitiva, de autovitimização ou de antibenignidade. Se eu estou fazendo isso, eu estou sabotando, jogando no buraco o trabalho dos amparadores. Então, se eles veem em mim um foco sadio, por que eu abordaria o meu passado sob um foco patológico? Não vejo razão. Eu vejo de aprendizado. Eu vejo de consulta, de banco de dados. Então, é por isso que eu falo aqui também a história oficial e a para-história. Quem tem a para-história é você. A história oficial interessa. Ela vai
Não, eu acho que no sentido mais assim, não dourar a pílula, né? Você ter maturidade, falar, não, aquilo foi ruim e é ruim, mas eu superei. Continua isso. ruim, Hoje mas eu estou muito bem. Hoje eu não sou mais assim. Eu não sou o mal. Eu estou muito bem, apesar do meu nome ser Malo. Segundo o Valdo, quer dizer maçã, é latim, é do latim, quer dizer maçã. Malo, aqui no B. Eu queria que você abordasse um pouco a questão do revivalismo, não de um ponto histórico intrafísico, mas assim de uma vida onde eu fui com sexo e eu estava amparando, ou mesmo de um curso intermissivo. E como que isso pode ajudar no processo de recuperação de cons nessa vida? E se você chegou a desenvolver alguma técnica para isso? E eu falo aqui no verbete, em algum momento eu abordo a questão da imantação, do imprinting do curso intermissivo. Imprinting é aquela técnica na psicologia que quando a ave vê, a primeira pessoa que ela vê na frente, na hora que ela nasce, passa a ser a mãe. Tanto que recentemente a gente viu na televisão um cara voando de planador e com um bando de gansos, porque ele cuidou dos gansos desde que eles nasceram, justamente para eles fazerem isso. Então chama imprinting. O intermissivista também tem um imprinting. Ele traz um imprinting extrafísico. Ele traz os princípios, ele traz uma série de fatores. Quando ele está reconstruindo o código pessoal de cosmoética dele, ele está fazendo um revivalismo do curso intermissivo. Quando ele tem uma ideia inovadora, uma neosinapse ou uma ideia, uma verpom até, ele está fazendo esse revivalismo do curso intermissivo. Eu posso citar um exemplo pessoal. A síndrome do estrangeiro, ela foi planejada para ser feita aqui daquela forma. Entende? Então, era um imprinting do curso intermissivo, era uma ideia inata. Então, é dessa forma que a gente mergulha nesse, vamos dizer, nesse arcabouço de informações que a gente tem de ideias inatas, ou uma sabedoria inata que a gente tem. Tá bem? Malo, na página 45, dentro dessa linha, eu acho que você respondeu aí agora, na página número 19. A técnica do revivalismo intencional, favorecendo a consciência lúcida, mini peça interassistencial, conjugar esforços intelectuais e parapsíquicos máximos. Você pode falar mais dessa técnica do revivalismo intencional e o resultado, né, dessa conjugação de esforços? Posso sim. Eu vou citar, Cris, para isso, o exemplo da minha viagem que eu fiz à França no período de 31 de agosto a 17 de setembro. Ela desencadeou uma série de processos aqui relacionados a esse tópico. Por quê? Porque eu fiquei em descoincidência vígil praticamente durante o período todo. Eu conseguia não só saber a intenção da pessoa, eu sabia o que a pessoa estava pensando. E não era bom. É uma condição que eu não vivi de uma forma agradável, aquela condição. Mas eu vi como necessária para o tipo de experiência que eu precisava, né? Eu fui lá para fazer a exumação de um determinado processo. Então, me ajudou muito. Conjugou todos os esforços, inclusive do ponto de vista somático. Teve essa confluência, essa conjugação. O ganho é enorme. No momento, eu vejo assim que para nós ainda é à custa de muito esforço, pelo menos no meu caso. Muito esforço. Mas que o revivalismo intencional, ele foi intencional, sim. Eu sabia exatamente aonde que eu estava pondo a mão, em qual cumbuca eu estava pondo a mão. Eu sabia, eu estava perfeitamente informada dessa condição. Mas isso não reproduz aquilo que eu vou viver lá. Então, quando você planeja alguma coisa, é igual você planejar a sua ProEx quando você está no curso intermissivo. É todo um processo teórico, na parapsicoteca, você vê lá na tela, tal, tem as energias, tem tudo. Uma outra coisa é portar um corpo humano. Portar um corpo humano e estar aqui trabalhando com o cérebro físico, com esses milhões de influências que a gente sofre por minuto, estímulos, né? Sofrer no sentido de vivenciar, não sofrer com isso. Eu vejo que é muito diferente. Então eu me senti assim arrastando uma máquina pesada, que eu podia ser muito mais se eu tivesse livre daquela condição. Você entendeu? Os meus esforços teriam sido menores para poder conseguir o que eu consegui naquelas circunstâncias. Eu vejo assim, são situações hard, são situações limite, acid test. Eu acho que não é para todo mundo, acho que não sou exemplo, e não vejo que seja uma técnica para todo mundo. Agora, para mim, funciona. No meu caso, é uma coisa que me ajuda bastante.
E aí você classificou, você colocou como palavra-chave aqui a condição da taquirritmia, né? Onde que entrou a taquirritmia nesse efeito, né? Porque nessa a taquirritmia, ela conjuga os esforços intelectuais e parapsíquicos. Ela é a conjuntura. Isso é ela que ajudou a eu entender aquele mecanismo como um todo. Para que tanto esforço? Para que tanto parapsiquismo? Para que tanta parapercepção? O que eu vou fazer com isso? Por que precisa de ser assim? Então, me vem a ideia de que para chegar na taquirritmia, a gente tem que passar por uma espécie de um corredor polonês, pelo menos no meu caso. Marlon, de novo aqui no B. Dentre dos seus processos de revivalismo, qual foi o principal, os maiores não, os gatilhos que mais aconteceram? Foram gestuais, foram situacionais, foram em locais, foram música? O que mais causou revivalismo em você dentro dessa sua pesquisa? É difícil você elencar assim, uma hierarquia de fenômenos, porque muitos deles, a grande maioria, relacionados com as assistências prestadas, da interassistência. Porque se perguntar, para que tudo isso? Só tem um objetivo aqui nisso tudo, que a gente deixa aqui. Por isso que a parafatologia é tão grande, porque tem muito mais importância a questão extrafísica, multidimensional, parapsíquica, bioenergética, do que os fatos em si. A história, ela é muito insossa até certo ponto, porque ela é uma repetição infinita. Mas o que faz a diferença é que você não é mais a mesma pessoa. Quem muda o contexto do revivalismo é você. Quem acrescenta a nota diferente, chamativa, interessante, é a sua presença, porque você tem uma outra visão dos fatos. Então isso te dá essa condição. Eu não posso dizer assim, porque sincronicidade perdeu até o sentido, porque é muito mais do que a sincronicidade. Não é a sincronicidade, é o recado direto, a conexão direta. Eu quero até citar aqui um exemplo interessante que vale a pena, ilustrativo, de uma sincronicidade. Nós chegamos num hotel em Carcassonne no dia 7 de setembro, né, a nossa data nacional aqui. E no hotel onde nós entramos tinha um quadro que é escrito à mão todo dia, que é o calendário da agricultura. O calendário da agricultura, ele é escrito lá. O calendário de agricultura, o almanaque dos eventos da agricultura, Nostradamus fez uma série de publicações a respeito disso, que ele era um especialista na questão da agricultura, favorecia lá as plantações, as coisas. E o recado que estava lá, ele tinha relação direta com tudo isso. Então não adianta eu falar aqui em francês, porque não vai dar o mesmo sentido. Mas no dia 7 de setembro, na França, se comemora o calendário de uma santa chamada Sainte Reine, quer dizer, a Santa Rainha. Mas Sainte Reine é um nome e serve para Regina, Roxane, Rocelane, serve para todos esses nomes. Então, o francês é engraçado porque ele é materialista e ateu, mas ele festeja a data do santo, ele não festeja tanto o aniversário da pessoa. Por exemplo, se você se chama Filipe, o dia de São Filipe, todo mundo te dá presente, é por causa do calendário católico dos santos. E quando não tem um santo, eles inventam um para a pessoa não ficar desantada, você entendeu? Então põe lá um de empréstimo para você. Então o calendário dos santos, ele tem um valor extraordinário. Na França, um país materialista, mergulhado no mais profundo materialismo, muito mais do que a data de aniversário. Então naquele dia, a Sainte Reine, ela é a santa que tem a ver com a Regina, com os nomes, todas as pessoas comemoram. Então estava dizendo assim, a Santa Rainha, não depois de uma semana, pode semear o grão, você pode plantar que vai nascer. Então aquilo é uma mensagem completa, não é uma sincronicidade só. É uma mensagem completa, tem um sentido, em todo sentido, aquilo que está ali diz, não é que parece ou é simplesmente uma possibilidade ou uma intenção. Aquilo está bem claro como uma mensagem direta para você. Então, quando começa a ter essa linha de mensagem direta assim, o tempo todo, é uma condição que favorece muito, porque você começa a perceber o fluxo dos acontecimentos.
sei se ajudou aí a responder. Pode falar. Aqui na página 45, item 20, eu queria que você aprofundasse a questão do temperamento. O que facilita, o que pode prejudicar a questão dessa falta de conhecimento do próprio temperamento? E como a pessoa pode melhorar isso? Você vê que eu estou usando aqui uma figura que é a têmpera. A têmpera é dos metais. Quando você quer um metal que seja bastante resistente, forte, você vai temperar ele no fogo até ele alcançar aquele nível de resistência. Não é meramente a resiliência, é a têmpera mesmo. Então, temperamento é uma palavra que tem essa raiz, têmpera. Você imagina para forjar, não de falsear, mas de criar aquele tipo de temperamento ali, quantas vivências para se chegar naquilo. Quer dizer, ele foi forjado a partir de muitos experimentos. Por isso que, quando os posicionamentos cosmoéticos do passado que foram tidos, eles aparecem refletidos no seu perfil de hoje. O perfil de hoje é reflexo do posicionamento de ontem. E a questão do temperamento, por exemplo, um temperamento pusilânime, que é o contrário desse aqui que a gente está falando, né? A pessoa precisa estudar com muita seriedade a pusilanimidade. Ela é um trafar muito sério, que é a fuga das responsabilidades, é ficar atrás enquanto a pessoa que está na frente leva o tiro. Então, isso tudo precisa ser visto com muita seriedade, e o temperamento é o mais difícil de mudar, porque a gente às vezes também não está empenhado nos pontos mais necessários. Às vezes mudar um determinado ponto no temperamento dá um reflexo e faz um efeito halo benéfico sobre muitas outras atitudes. E às vezes a pessoa está mexendo no ponto fraco, errado, e ela não está tendo esse benefício, esse efeito halo positivo em tudo. Então é muito importante aquilo do foco, do filtro, da fonte, onde que você vai mexer, qual é o ponto que, se puxar, você consegue uma configuração sadia muito maior do que ficar malhando em cima de um defeito ou de um trafar que não vai fazer efeito nenhum, quase nenhum, sobre o todo. Então isso também está dentro da priorização. Você está entendendo aí, Eli? Pode falar. Não. Referente a essa página 44, argumentologia, el item 14, pacificação, quero perguntar como fazer as pazes com o próprio passado quando você não tem acesso a esse passado. Como se faz? Onde o passado está? O seu também está sem pilha. Tá. Complicadíssimo aqui, mas também... É difícil, né? Isso também já foi. Alô. Não, voltou um pouquinho. Voltamos aqui. A questão de fazer as pazes com o passado. Eu perguntei, onde o passado está? Na sua memória. A gente, onde vai, carrega o passado. É igual um laptop. Vamos dizer assim, é um pendrive que você tem ali junto com você na sua memória. Então, o passado não está em lugar nenhum. Ele aconteceu, ele hoje é energia e memória. Passado é ideia, energia e memória. Então, quando você diz que não tem acesso ao passado, ou que por não ter a retrocognição não pode fazer as pazes, é fazer as pazes com você, com os conflitos, é a anticonflitividade, é trabalhar com aqueles incômodos pessoais, obscuros, que às vezes você não dá nome para eles, mas eles vêm se arrastando vida pós-vida. Então, ele levou para Melex, traz de volta para cá. Então, o passado, ele está dentro da memória, da holomemória, ele nos acompanha. Cada vez que a gente está mexendo num traço, você está melhorando a sua condição do passado. O passado é agora, porque o passado está todo ligado dentro da sua cabeça. É claro. Ficou claro, Mercedes? Sim, só queria complementar uma coisa mais. Às vezes, esse passado também se faz presente em contato com as pessoas que verdade estão fazendo, né? É por isso que a gente chama o intermissivista de agente retrocognitor. Não é só quando ele está na sala de aula dando aula que ele é o agente retrocognitor. Uns com os outros, nós todos somos agentes retrocognitores, porque a gente está sempre lembrando, de alguma forma, nem que seja pelo parapsiquismo impressivo,
que você já encontrou aquela pessoa antes, ou você tem uma situação bem solucionada com ela, ou tem alguma pendência, ou não ficou claro, então precisa de fazer uma atualização. Essa atualização, ela pode ser agora. Quando você está mexendo nisso agora, você está fazendo reflexos no passado, está suavizando. As cores estão ficando de aquarela, e não de águas fortes, ou hiperrealismo. Claro, porque o que você disse antes, de que você trabalha com mesma, e logicamente o passado também se reforma com esse trabalho que faz com você, não é isso? Sem dúvida, você muda a ótica sobre o passado, você refaz, você reconstrói, você, vamos dizer, imanta uma outra energia naquele passado, embora você não possa mudá-lo, você muda você já está mudando alguma coisa lá atrás. Nós vamos abrir um parênteses, sabe, de alguns minutos, tá certo? Pessoal, solicitamos desligarem os celulares e não teclar no computador durante o período da mega euforização. Procurar também não se movimentar. Obrigada.
Como é que você sentiu aí? Como é que foi a situação? Está sentindo bem? Como é que está? Estou bem. Já senti ondas. Ah, é? E você, como é que foi? Está bem? O que você tem para falar para a gente? Eu senti, assim, no começo um pouco do pulsação aqui no cardiochakra, aí depois foi aliviando, aí depois senti bastante um fluxo de energia que vinha dos pés até a cabeça, assim, num ritmo bem constante, pulsante. Aí aquilo ainda permaneceu bastante. Aí depois parece que deu uma acalmada em tudo no final, e aí parece que acalmou, assim. Você agora está bem? Estou bem. Então tá. Então valeu, vocês são muito fortes. Todo mundo aqui está com muita energia. Está esterilizando. Agora não sei se vocês têm muita compreensão do assunto, né? Ela é mais nova, o Daniel já é mais antigo. É mais antigo, ele sabe mais das coisas. Vamos em frente, muito bom, obrigado.
Então, como é que você foi lá? Começou, eu senti energia, energia aqui, e nessa energia sentia-se o pulsar, mais energia a chegar. Fui sentindo os chakras, ao início bastante o cronochakra, mas o mais trabalhado foi o frontochakra e o corono. Bastante. Está sentindo bem agora, né? Está bem? Agora estou ótimo. Estava muito fresco aqui e agora no fim parecia que a energia deslocava-se mais para o lado da Grace. E como é que foi lá? Okay, at the beginning I felt a kind of waves, strong waves coming through. It was a warm kind feeling in the whole body, and then the waves get a little bit back. Afterwards it come back in new waves. I felt it very, very intense in the heart chakra and all over. And more at the end, I got an impression as if my psychosoma was trying to turn around inside and to going away. And there comes a new, softer kind of wave again, and I felt my heart chakra again very strong. And now, are you in good way? And now I'm kind of trembling inside. I'm feeling well, but everything is shaking. Yeah. This is normal. This is. Yeah. Yeah, I feel it again. Yeah. Okay. And in the beginning, I feel a lot of energy in my head. And then I start feeling energy in my body, and it was like symbol infinity, going up, 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 and then I feel a lot of empathy with you, like you have helped me a lot, and make me reflect over how I can help other people. Are you in good shape now? In good way? A bit. The position, situation. Yes, a bit trembling, but okay. Yes. Everybody is very good. Many energy, a big, movement about the energy here in the huge this situation. Very good. Very good stuff we have. Malo, você vai bem, né? Então tá. Gente, a aula continua com a professora Malo. Faz favor. Às vezes, né? Eu quero fazer uma pergunta, é o seguinte, eu tenho observado assim alguns verbetes que caem justamente nesse dia, né, na mega euforização. Tudo tem sua razão de ser, tudo tem a sua conexão e tudo mais. Então, eu queria que você comentasse. Não, você hoje está toda favorecida, né? Lá na hora do almoço, eles colocaram a entrevista dela lá na televisão. O tempo todo. Chega aqui a mega euforização. Só faltou ser sorteada, né, Valdo? Isso aí já seria um absurdo. Só não podia ser sorteada. Não, ficava mal, ficava chato para nós. Seria muito ficava chato. Cara, né? Ia ver que era tudo armado. Ia reclamar. É demais. Então, está tudo dentro dos conformes, dentro das raias naturais, dos limites aceitáveis. Né? Eu também quero fazer um comentário que quem tem interesse pelo tema revivalismo, eu estudo isso desde 97. Eu fiz um curso com esse nome, não entendo por que aparecia aluno, não consegui entender até hoje, mas tinha aluno. E eu publiquei um artigo em 2000 no Journal que chama isso mesmo, Revivalismo, as curvas históricas da espiral evolutiva. Então eu já venho observando esse tema há muito tempo e o que me inspirou a escrever a respeito disso desde aquela época foi os 700 experimentos, que faz uma única referência a revivalismo. E eu achei uma palavra muito séria, com desdobramentos. Então eu falava, cada palavra dos 700 é uma árvore
de informação que a gente tem para extrair. Eu peguei essa palavra naquela época. Então, aqui ele está muito mais, ele está explicitado com outro ponto de vista, porque era 2000, eu pensava coisas diferentes do que eu penso em 2012, felizmente. De lá para cá, felizmente. Isso foi o século passado. Isso. Então, é um trabalho que vale a pena pela curiosidade do cosmograma que ele tem. Sim. Aparecer. Alô? Aqui na página 41, na parafatologia, na 12ª linha. De cima para baixo? A revificação sadia ou patológica da personalidade consecutiva. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro, porque a personalidade consecutiva, vamos supor que a pessoa saiba, ou tenha pelo menos suspeitas daquela personalidade. Ela pode ser para a pessoa um manancial de autocura, uma fonte de informação valiosíssima, super positiva, como pode ser uma repetição infindável da mesma situação de antes, conservando os mesmos hábitos e a pessoa ainda consolidar mais aquele tipo de influência. Eu observo que, pelo menos nessa vida eu tive a oportunidade de fazer isso, que tem uma vida qualquer do passado, uma delas, que faz ressonância sobre essa, por algum motivo. Ou pelo seu enredo familiar, por exemplo, a família é temática, ela tem um tema. Você vai lá e os personagens estão ali dentro, formando aquele núcleo, aquele psicodrama. Uma família é um psicodrama. E ela também é temática porque ela representa uma outra situação anterior. Eu vejo que, nesse caso, a gente pode tanto encontrar uma fonte fora de série de informações para você crescer, superar, compreender melhor as pessoas, fazer as reconciliações, principalmente as retratações. E, às vezes, as autorretratações. Porque você está passando... O problema é a recomposição. A recomposição grupo kármica e íntima, que a gente faz, né? A reestruturação disso aí. Então, eu vejo que a personalidade consecutiva tanto pode ser uma condição favorável, quanto a pessoa se perder no emaranhado do próprio passado. Isso é muito fácil de acontecer, porque as pessoas estão todas aqui e você facilmente tem esses reencontros e pode repetir ações e posturas, ao invés de ajudar, se torna uma condição patológica. Ou então se engrandecer achando que está abafando com aquela condição. A vaidade toma conta, uma série de fatores, apesar da gente não ter muito do que se orgulhar, às vezes. Meu problema maior que eu tenho com o processo da identidade extra é o cinismo e o cabotinismo. Entendi. A gente tem que ver até o ponto que vai isso, para isso não entrar, para não predominar. Se não pode ficar assim. Porque mesmo você não entrando, você pode ser interpretado como nessa situação. Que a interpretação é livre, né, Valdo? Igual na parte jurídica, mas agora cada lei dá a interpretação. A gente evita dar essa alimentação para os... Sabe como é que é? Agora, as pessoas viajam, né, completamente nessas questões aí da personalidade consecutiva. Como diz o professor Hernandes, é a dimenese, a dimensão da maionese. Então, entra na dimenese. Então, a pessoa viaja ali dentro, constrói coisas que ela quer e tudo. Então, falta cultura. Por que cinismo dentro da questão da identidade extra que você falou? É assim que o povo pensa na situação da gente. Você está falando que o cinismo ele caminha para o cabotinismo. O cabotinismo até, para mim, é mais fácil de entender. Agora, o cinismo também, que é o processo da disfarçatez da pessoa. Entende? Dentro de uma condição dessa... Quando você tem uma noção que você tem harmonia, equilíbrio dentro de você sobre aquele conceito, a condição da gente é extraordinariamente confortável perante a pessoa que não entende nada disso. Você pode ser cínico, educado. Pode, facilmente. Né? Agora, do cinismo você caminha para a ironia, para o sarcasmo. Entende? O negócio piora. Então é preciso de segurar isso aí, entender bem, ter reflexão o tempo todo, para que o discernimento domine o contexto. Porque pode haver tanto uma questão de autodepreciação, mas também pode haver a vanglória.
E isso somado ao despeito Não, e tirar das outras partido pessoas, do processo. tirar partido. Agora, eu sempre pensei, desde mais moço, o problema da energia. Então, eu penso o conceito e a energia. Se eu procuro ajudar os outros através de energia, eu não posso sacrificar ou atacar os outros através do conceito. Sabe como é que é? São as energias e conceitos. Se eu trabalho com as energias para favorecer os outros, por que é que eu vou pôr os conceitos contra? Agora, ao mesmo tempo, tem aquela outra face da moeda, que você precisa falar nas coisas erradas. Tem que carregar em cima disso, que é muita coisa errada que tem por todo lado. Então, como é que fica? Aí é que tem o jogo de cintura do contrabalanço, a harmonia para ficar, sabe, numa balança de equilíbrio, é o nível do processo. Essa coerência aí é difícil de ser mantida. Esse fio da navalha eu vejo que é o ponto crítico, né? Até ajustar de modo que você tenha conforto. E o pior de tudo isso é quando, por exemplo, eu fazia muita apresentação das coisas em ambiente inóspito, difícil. Isso aí é que é o brabo, principalmente de religião. Olha o que aconteceu comigo lá no fundão. A hora que eu falo o negócio, veja bem, fizeram uma semana falando sobre o processo de energia. E o nosso amigo lá, que era especialista, levou a caixa orgânica, aquele negócio todo, que é meu amigo. Então eles me pedem para falar o negócio no fim. Chega lá no fim, eu falo além da caixa orgânica, que é o que ele queria que eu falasse. Que eu falei assim, a maior caixa orgânica você tem atrás da testa. É a intenção e a vontade que movimenta a energia. Isso é maior do que qualquer caixa que você vai fazer de energia. Aí eu comecei a falar nisso. Como tinha muito estudante de medicina, gente que está se formando, gente nova, rebelde, que briga com tudo quanto é professor, eles vieram em cima. Aí eu também desanquei, né? A hora que vem você responde. Bateu, levou. Tecnicamente falando, do ponto de vista de argumento, de discernimento, de mental soma, de cosmoética. Agora, aí, eles então me exigiram que eu desse uma demonstração do processo. Eu falei, vamos fazer. Agora, arranja aí quem seja colega, quem é que é médico, para ficar. Médico que tem a relação com outros médicos. Vamos fazer uma junta. Na mesma hora apareceu. Então, a moça que está mais brava quis ser a cobaia. Aí, então, eu vou trabalhar com ela, com o processo do cardio chakra. Agora, ó, foi fácil, coitada, era muito primária. Na mesma hora ela pediu arrego, jogou a toalha, recuou. O rapaz que era namorado dela, tudo junto, ali defendendo. Então foi preciso parar. Eu não quis falar assim, algum outro, eu não quis dizer, porque o negócio estava bravo, todo mundo de olho ali em cima da moça. Agora, o que eu falei foi o seguinte, ó, eu vou trabalhar com seus batimentos cardíacos. Não vou encostar em você, tudo à distância. Meu aparelho é superior a todos os aparelhos que você conhece da medicina. Que na medicina precisa chegar a pessoa lá perto, ou encosta, ou faz uma coisa. São poucos aqueles que são à distância. Agora, eu sou à distância, meu aparelho aqui é melhor. Aí eu comecei a julgar a energia e perguntei para ela, você quer que faz o quê? Bradicardia ou taquicardia? A hora que o negócio aumentou, ela começou a ter êxtasista. E eu falei, você vai estar tendo êxtasista. A menina sabia, porque está se formando em medicina, bem atualizada, a moça. Isso foi no fundão. São essas coisas que às vezes você tem que bater de frente, não tem saída. Agora lá também eu saí bem, você está entendendo? Erguido, altaneiro na história. Não cuspi sobre o bofe de modo algum, mas falei a verdade que é que precisava. Às vezes é necessário. Senão a gente fica vendido com os assediadores naquele não, momento. E lá eles estavam encerrando, nós encerramos com esse ato uma semana de atividade deles em matéria de energia e processo parapsíquico. Isso no fundão.
Entende? O cara veio de fora falando lá, nosso amigo lá da Caixa Orgânica, ele era muito bom, o maior professor aqui do Brasil. Agora, quando é que nós vamos ter outra aula sua? Precisa você marcar aí. Ela precisa fazer pelo menos mais 100 aulas dessa, não é isso? Tá certo? Quer dizer, 100 aulas, quer dizer, não precisa dar nenhuma aula. 100? Se for 100, é fácil. Então, 101. Eu já tenho algumas preparadas. Nós contamos com ele. Obrigada. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 131 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais, 43 votos presenciais. Hoje temos 5 recados. Loge, balanço existencial, Milena e Luiz, reaprendência, PAE, para história, Eliana, curso verbetografia, Geraldo, a CIP, curso energometria, Kátia, acoplamentário. Pessoal, para quem deseja, então, aproveitando aí a linha do verbete de hoje, para quem deseja estudar um pouco mais a questão da história, dos períodos históricos, a Reaprendência oferece, o PAI, o Programa de Aceleração da Erudição, uma turma especial sobre história e para história. Serão 9 obras que a gente procurou aí abordar os principais períodos da história, principalmente aqueles que a gente coloca como hipótese que tem uma relação com o grupo da Conscienciologia. Então, alguns exemplos de que serão esses períodos, quais serão os livros. A gente vai falar do Antigo Egito, vai falar da China Antiga, questão da Biblioteca de Alexandria, o Renascimento, o Iluminismo, os cátaros, né, com o catarismo. E além dessas 9 obras, nós teremos também 3 aulas, que são aulas específicas de contextualização histórica, que eu vou pedir para a professora Milena comentar com vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Para que a gente possa aprofundar os estudos com enfoque na para-história, a primeira aula do PAI será uma exposição e discussão da própria historiografia. Como os historiadores eles produzem o conhecimento, quais são as vertentes historiográficas e objetivos de pesquisa. A segunda e a terceira aula será uma exposição da linha do tempo da história da humanidade. Vai desde a pré-história até os dias atuais. E o objetivo é situar os principais eventos da história dentro de uma cronologia. Então, quem quer estudar para a história, a gente inicia então com o próprio conceito da história. Aguardamos vocês lá então. Obrigada. Então, as aulas são aos domingos pela manhã, pode ser feito tanto de forma presencial quanto à distância. As aulas ficam gravadas, então se a pessoa perdeu alguma aula, depois ela pode baixar essa aula, esse vídeo. Começa no dia 5 de fevereiro, tá? São 25 vagas presenciais e 80 vagas online. Mais informações, o valor até o dia 30 agora desse mês, R$ 360. Tá? Depois disso, daí é um outro valor, esse valor de R$ 360 pode ser parcelado. Mais informações na Secretaria do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora no próximo mês, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, então, próximo mês, no período do Carnaval. A ideia do curso é ajudar a pessoa a fazer um balanço da sua vida, desde o momento em que nasceu até os dias de hoje. Então, aproveitar esses 4 dias do Carnaval para fazer um verdadeiro pit stop, uma parada nos boxes, para poder aí fazer esse levantamento do saldo da sua programação existencial. E também fazer um planejamento das metas e estratégias para os próximos anos, visando o aumento ou a melhoria da performance na execução da programação existencial. Nós vamos contar com 19 professores, uma série de atividades, e a temática principal desse ano é Grupokarmalogia. E dentro disso nós gostaríamos de dar destaque para uma das atividades que ocorrerá no curso, que é o talk show com o professor Lísias Pires, que irá abordar a temática personalidade consecutiva dentro do Grupo Karma, que no caso é a família do professor Valdo Vieira, que também estará presente para esse talk show, no qual toda a turma irá entrevistar o Lísias. Então é imperdível, uma situação inédita, vale a pena aí todo mundo se programar para participar
dessa atividade que vai ser histórica. Muito obrigado. 18 a 21 aqui na Cognópolis, Foz do Iguaçu. Para mais informações é só entrar em contato com a recepção do CAEC ou diretamente no site da Apex, www.apexinternacional.org. Muito obrigado. Boa tarde. A Pré-IC de Verbetografia e CAEC convidam a todos para o curso Verbetografia, o programa Verbetografia Intensivo, que começa agora nessa segunda-feira, dia 9, e vai até o dia 12. São 4 dias numa imersão intensa para que você aprenda, entenda toda essa técnica sofisticada do verbete e você escreva o seu verbete, seja também um autor, um coautor da Enciclopédia da Conscienciologia. Ainda restam algumas vagas, você se inscreve aqui na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos, eu estou aqui para convidá-los a participar do curso Energometria. Você já identificou o seu perfil parapsíquico? Esse é um curso sem pré-requisito, com o professor Mário Oliveira. Principais tópicos: força presencial, parapsiquismo no cotidiano, atos antiparapsiquismo, sensibilidade parapsíquica. Vai ser realizado nos dias 28 e 29 de janeiro de 2012. Local: Auditório do Discernimento. Contatos, informações 3525-2652 ou pelo site caec@caec.org. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o próximo acoplamentário que ocorre na semana que vem, nos dias 13, 14 e 15. O tema do curso é Amparadores e os EPICOM são o professor Mário Oliveira, a professora Cristina Aracaki e eu também vou estar atuando na função de EPICOM 3. Mais informações, entre em contato com o CAEC no telefone 3525-2652. Para quem nunca fez o curso e tem interesse em conhecer um pouco mais como é que funciona o laboratório acoplamentário, vale a pena adquirir o livro Manual do Acoplamentário, à venda na Livraria Epígrafe, dentro do CAEC. Muito obrigada. O verbete eleito para amanhã é Autopesquisa Retrocognitiva de Campo, especialidade Autorretrocogniciologia. Autora, professora Eliana Manfroy. Obrigada e boa tarde a todos.